Isso, future. Boa noite a todos. Então, hoje, continuando a nossa matéria de manejo sítio específico de solo e planta, nós vamos avançar sobre a questão da amostragem de solo, mostrando para vocês alguns modelos de amostragem de solo. E, para isso, eu separei aqui essa tela, que ela é de uma empresa lá. Está compartilhado com vocês? Sim? Sim, Perfeito. Da Stratford Agri Analysis. E eu vou mostrar aqui um pouco do que seria esse Site Specific Soil Sample, amostragem de solo sítio específica, né? Então, ela difere da amostragem convencional por vários aspectos. O principal aspecto é o número de amostras, que ele é muito maior do que o da amostragem em zigue-zague, da amostragem por ambientes. E segundo, porque essas amostras são georreferenciadas, permitindo que ao longo do tempo você possa voltar a essa amostragem. Então, você pode evoluir. E, bom, se a gente tivesse espaço, bom, tivesse tudo, o ideal era guardar uma amostrinha, uma contra-amostra. Mas isso é mais feito em pesquisa, né? Você, por exemplo, vou iniciar um trabalho de agricultura de precisão. Eu vou lá, coleto as minhas amostras e, por segurança, eu guardo uma contra-amostra comigo e boto a data lá, 2025. Aí, em 2027, eu faço o mesmo trabalho. Mas aí tem um ponto, João, que ficou assim muito fora, né? Ou em 2025 ele estava muito alto, ou em 2027 ele estava muito alto. Um dos dois, tu fica meio perdido. Se tu tem a amostra inicial, você pode refazer ela, e aí você vê se qual das duas, vamos dizer assim, tá um outlier, tá fora de uma lógica. Ah, se você não tem, bom, aí a gente já fica mais no voo cego, né? Claro que você pode buscar pontos vizinhos, ver se aquele ponto está muito fora, mas o ideal seria aguardar uma contraprova com você, especialmente nas primeiras amostragens, tá? Depois, com o tempo, isso. Então, hoje, por exemplo, alguns consultores já estão trabalhando com agricultores há 8, 10 anos. Então, ele já tem 4, 5 amostragens de solo, né? Então, aí, você não precisa dessa contra-amostra. Mas se é um cara que eu estou começando, um cara não, deixa eu corrigir, um agricultor, que eu estou começando, e o agricultor é meio desconfiado, eu posso guardar uma análise. Bom, quais as vantagens de nós fazermos uma amostragem, vamos chamar sítio específico, né? Muita gente, eu queria dizer para vocês que eles confundem a agricultura de precisão com a amostragem de solo sítio específico. Isso aí é uma simplificação da agricultura de precisão, como a gente viu, ela é muito mais ampla, né? Mas tem muitos agricultores que, como foi a primeira ferramenta que lhes foi oferecida, eles acham que a agricultura de precisão é a amostragem de solo. Bom, uma das grandes vantagens é o potencial de redução de custos com os insumos. Na verdade, muitos agricultores, eles adotam esse tipo de amostragem pensando, eu vou economizar. Só que não é bem assim, né? Se o solo dele é fraco, de fato ele não vai economizar nada, ele vai aumentar os custos, porque vai ter que adubar mais, ou vai ter que corrigir mais. Então, essa é
essa questão de redução do uso de insumos, ela é verdadeira depois de alguns anos de você fazer a correção. No início é pouco provável. Aumento da lucratividade e da melhoria do manejo, da fertilidade. Bom, isso sim, né? Isso é o que nós objetivamos. Nós objetivamos reduzir a variabilidade espacial de atributos químicos, especialmente aqueles que estão abaixo do nível crítico, porque aí a gente tem probabilidade de resposta. Aqueles que estão muito acima do nível crítico, a gente pode fazer uma racionalização. Nível crítico. Nível crítico é aquele teor no solo no qual a gente, acima dele, tem pouca probabilidade de resposta à fertilização. Vamos pegar um exemplo. Fósforo, num solo de textura média. 12 ppm de fósforo. Acima de 12 ppm de fósforo, a probabilidade de resposta é pequena. Agora, se o meu solo tem 6 ppm, a probabilidade de resposta é muito grande. Até chegar no 12, eu tenho uma probabilidade de resposta muito alta. Muito bem. Melhorar a lucratividade da lavoura. Melhorar ter um padrão ambiental, né? A gente consegue evitar os excessos. Por exemplo, o nitrogênio tem um impacto ambiental muito significativo. O próprio fósforo pode lixiviar, e chegar à contaminação de águas, né? Então, proteção ambiental é outro fator a ser considerado e reduzir a subfertilização. O que é a subfertilização? Seria aplicar uma dose abaixo da fertilização ideal. E a superfertilização seria aplicar uma dose acima do recomendado, ou daquilo que seria lógico. E, claro, isso pode ser uma camada de informações para a agricultura de precisão. Nós falamos do tamanho do grid, bom, lembra da aula de ontem? O grid de 1 hectare é recomendado. E ele fala que recomendações com um grid muito maior pode ser duvidoso. Porém, os custos de amostragem acabam ficando pesados, né? Então, o grid nos Estados Unidos, o padrão é 2,5 acres, que mais ou menos um, uma amostra por hectare. E ele fala em 5 a 6 subamostras coletadas aleatoriamente dentro de um raio de 10 pés, né? E o ponto central georreferenciado, né, fica no centro. Então, aqui nós temos um exemplo, né? O ponto 23, o centro, o raio que foi utilizado, e aqui, no caso, ele vai coletar 6 subamostras, certo? Então, uma forma de representação. Aqui ele nos mostra, então, essa ideia, né? Então, a gente tem esse ponto aqui central, e nesse ponto central a gente tem um raio de 2 a 3 metros, no qual nós vamos coletar aqui, no caso, foram 5 amostras em torno deste raio. Também a gente pode fazer uma amostragem de toda o grid. Eu diria que essa aqui é menos utilizada. E aqui um pouco da forma como é representado isso, embora isso aqui depende muito do interpolador, né?
maneira com que a gente vai fazer isso. Então, aqui, eu, por exemplo, é com quadriciclo. Como que a gente poderia fazer com um quadriciclo, né? Então, a gente chegaria no ponto central e faria uma amostragem, estabeleceria um raio e faria a coleta desses pontos. Também a gente pode usar, desalinhar os pontos, coisa que eu não acho que é muito vantajoso fazer um negócio desse. E claro, agora sim, se a gente tem outras informações, a gente pode melhorar o nosso mapa de amostragem de solo. Por exemplo, se você tem um mapa de solos confiável, esse aí, vamos dizer assim, que é o caso do Paraná, que uma parte do Paraná tem variabilidade dos tipos de solo que você tem na propriedade. Então, por exemplo, se aqui é um solo de alta variabilidade, um solo muito manchado, eu posso aumentar a densidade de amostragem para caracterizar isso. E se eu sei que aqui é um solo muito uniforme, eu posso economizar um pouco. É uma opção, mas, por exemplo, se aqui fosse uma zona de baixo potencial produtivo e eu estou insatisfeito, aqui eu vou ter que fazer uma amostragem muito boa. Aqui é uma zona que eu estou produzindo muito bem, então eu só quero conferir se está tudo indo bem nessa zona em termos de teores no solo. São possibilidades que a gente pode fazer, né, para, para saber se a gente está certo. E aqui, depois que tu estabelece uma taxa variável, você pode fazer uma taxa fixa de testemunha. E aí eu posso saber, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu estivesse aplicando uma dose maior, né? Como aqui eu tenho a minha testemunha com uma dose, vamos dizer, que seria o que o agricultor ia usar 60 pontos, e aqui eu estou botando 90, eu posso comparar o resultado desses 60 contra os 90. Ou se aqui eu estava diminuindo a adubação, vamos dizer que a dose do agricultor é 60 e eu estou usando 40, eu tenho a testemunha dos 60 para comparar com o 40. Então, são alternativas da gente fazer alguns check plots para saber se a gente está fazendo o serviço correto. Entender um pouquinho da questão da amostragem? Isso aqui complementa a aula de ontem, né? Tudo bem, Paulo? Sobre como que a gente pode fazer essa amostragem, né? Com quadriciclo e também com trator, por exemplo, né? Quando for feito, eu vou pegar uma amostragem aqui do Buffon para mostrar para vocês como que seria uma amostragem com uma sonda. Vamos mostrar aqui para vocês. Está compartilhado, né? Sim? Sim, tá compartilhando. Obrigado. Vão me confirmando, senão eu vou num discurso aqui sem vocês poderem acompanhar. Mas aqui nós temos, então, ó, na verdade, a gente coloca um cilindro no solo e esse cilindro, ele se aplica uma força constante de forma que não haja compactação e que depois a gente possa cortar isso, né? De 0 a 10, 10 a 20, e essa camada aqui de 20 a 40, ela é importantíssima para a gente fazer as correções. Então, isso aí é muito importante para a gente poder fazer uma amostragem de camadas, né? Nem sempre você tem um equipamento como esse disponível, né?
Mas quando você tem, ele provavelmente seja um dos mais assertivos que a gente tem no mercado, né? Comparado com equipamentos mais simples, seria um trado de canecas ou um trado de rosca, o mais utilizado é o de rosca. E lembrando vocês de que quando o solo está muito arenoso, muito seco, é muito fácil perder, e misturar camadas de solo. Então aí começa a dar um ruído no, na nossa recomendação, né? Então essa etapa da amostragem de solo é um ponto bem importante da agricultura de precisão, né? Porque a gente tira da mão do agricultor e diz assim para ele: olha, nós somos especialistas nisso, nós vamos fazer uma amostragem caprichada, não vai ter erro, e o senhor vai ter uma representação muito melhor do que o senhor faz tradicionalmente. Então, é claro que a gente está cobrando por esse serviço. Então, nós temos que entregar, qualidade no serviço que nós estamos fazendo, ok? Então, isso é muito importante, né? A gente fazer um processo de validação, né? Como é que eu faço um processo de validação? Bom, eu tenho várias maneiras, né, irmão? Você pode pegar uma área, se você está começando uma empresa de agricultura de precisão, você georreferencia 15 pontos, lá, 10 pontos, coleta uma vez, espera 3 dias, 4 dias, vai lá e coleta os mesmos pontos, e manda para o laboratório. Se começar a dar variabilidade, das duas, uma. Ou o laboratório é erro de laboratório, ou é erro de amostragem. Ou às vezes tem ambos. Então, isso aí a gente tem que, antes de sair vender um produto, a gente tem que se garantir pela qualidade que nós estamos oferecendo, certo? Então, eu diria para vocês assim, o comprometimento da equipe que está mostrando é muito importante. Aquele método ali do cilindro, né? Uma coisa que o Buffon me chama a atenção é de que o operador não sofre desgaste físico, né? Ele fica sentado e faz a operação com o mínimo de esforço físico. Toda vez que a gente exigir esforço físico do amostrador, aí o problema é que às vezes a gente submete ele a jornadas muito longas, né? 8 horas, 10 horas, trabalhando no sol, temperatura de Goiás aí, né, João? É alta. E aí o que que acontece? As últimas análises o cara já faz do jeito que der, né? E isso que a gente não pode, assim, tem que treinar muito a equipe, fazer a equipe estar comprometida, saber que aquilo ali mal feito pode dar um prejuízo para o agricultor muito grande. E para você que está prestando serviço, tua credibilidade está em jogo, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco do... Bom, ainda tem umas coisas aqui mais teóricas que eu queria mostrar para vocês um trabalho de um rapaz que foi meu orientado, um rapaz muito inteligente, muito competente, e que o Leonardo Kerber, a dissertação dele, está compartilhado, né? Perfeito. Ele é o responsável pelo o projeto Ciclos da Cotrijal. Esse termo ciclos quer dizer que ele é repetido, né? Ele tem um início, aplicação, depois de um tempo você reamostra, verifica se você está atingindo os objetivos. Então, aqui ele está comparando uma área de um tamanho de 62 hectares na região de Nami-Toki. Não sei se todos são familiares com a região
de Não Me Toque, mas fica no Planalto do Rio Grande do Sul, numa região chamada do Alto Jacuí, né? Então, Não Me Toque fica perto de Carazinho, fica perto de Passo Fundo, fica perto de Selba, nessa região. E Birubá, uma região agrícola muito importante. E a sede da Cotrijal, né, também. Bom, aqui são 62 hectares e foi utilizado uma malha amostral muito densa, eu diria. 0,5 hectares. Isso aí corresponde a 70,71 versus 70,71. Então, uma malha amostral, aqui estão os pontos, partindo do ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui o ponto 13, por exemplo. Vocês podem me perguntar, tá, professor, não dá para deslocar esse ponto para não ficar bem em cima de um limite? Sim, tu pode deslocar isso. Às vezes tem softwares que permitem fazer isso. Ou simplesmente você diz assim, bom, esse aqui eu não vou coletar. Então, mas tem softwares hoje que permite você reposicionar alguns pontos quando eles caem em locais que nem, deixa eu ver outro caso, esse aqui, 83, o 37. Então, a gente pode fazer um racional. Mas 0,5 hectares é uma malha poderosa. Aí, o que que ele fez? Por simulação, agricultura de precisão, a gente pode fazer muita simulação, viu? Isso aí eu aprendi com um alemão aí. Ele me mostrou assim que você pode fazer muita simulação. E aqui é o caso, ó, o que que ele fez? Agora ele transformou, tirou os pontos ímpares e aí ficou só com os pontos, desculpa, tirou os pares e ficou só com os ímpares. Aí a amostragem dele agora é 141 metros por 70. Então aqui 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Aí ele exclui esses pontos para gerar os mapas, certo? E agora nós vamos tirar os pares. Então ele só considera o 2, o 4, o 6. Quer dizer, foi brincando com. Brincando, desculpa. Foi simulando diferentes cenários para ver o que que acontecia, né? Tá bom. E agora ele começou a simular uma coisa que seria realmente importante, né? A amostragem com a cada 2 hectares. Então, aí, no caso aqui, é o ponto 7, 9, 11. Então, uma amostra a cada 2 hectares. E os grids passam a 141 por 141. Aí, uma amostragem a cada 4,5 hectares. E aqui os pontos, você já veja que vai ser difícil interpolar isso aqui, né? Muito poucos pontos. Aí uma amostragem é cada 4 hectares. Como eu disse para vocês, fica um ponto a cada 212 por 212 a malha. Isso aí no Mato Grosso, no Goiás, fazendas grandes, muitas vezes é utilizado, certo? E aqui agora nós temos, eu queria ver se eu compartilhava na tela cheia. Vamos ver se vai dar certo aqui. Ficou melhor aí para vocês? Ficou, beleza. Ficou beleza? Isso aí. Então vamos lá. Amostragem de meio hectare. Esse é o tipo de resolução aqui, era com a textura, ó, certo? Então, nesse escuro aqui fica uma textura de 60, mais de 60% de argila. E nesse claro aqui é abaixo de 40.
Então, aqui seria acima de, tendendo a 60%, 50%, e aqui abaixo é em torno de 30%. Agora, se for 1 ponto por hectare e pontos ímpares, o que vocês acham? Tá bom, né? Na minha visão, tá razoável. E os pontos pares e ímpares? Tá. Para mim, esses três aqui conversam bem. 0,5 hectares, 1 hectare, pontos ímpares, 1 hectare, pontos pares. 2 hectares. Tá razoável. Aqui teria, a gente não conseguiu captar essa franja aqui, né? E 4 hectares. Bom, ficou ainda, eu diria assim, razoável. O que que acharam? É, só o 4 hectares aí que já dá para dar uma Deu meia a meia, né? Deu uma, uma embaçadinha. Mais é, ou menos. Isso aqui é textura. Aí ele fez uma correlação aqui, né? Se fosse uma linha 1 para 1, seria perfeito, né? Então, o meio com 1 hectare deu um R de 0,999. Então, tá muito bom. Os pontos pares deu 0,97. O ímpar deu 0,99. O par 0,97. Meio para 2 hectares, 0,94. E o meio para 4 ainda ficou 0,94. Como eu disse para vocês, né? Não ficou assim tão forte. Agora nós vamos para uma coisa mais complicada, né? Nós vamos aqui para o fósforo medido pelo MED. Daí o bicho vai pegar. Olha só. Por que que eu falei para vocês? O fósforo é o nutriente que tem maior dependência espacial, né? Então a gente quer dizer o seguinte: você tem que ter uma malha amostral muito pequena para representar a variação dele, né? Então, aqui nós tínhamos um teor de fósforo que teria que ser corrigido. Vamos estabelecer de 12 ppm o nosso fator, 12 a 15, né? Mas 12 o nosso fator, o nosso limite crítico. Então, toda essa área aqui teria que ser corrigida, ok? E aonde que tinha um pouco de sobrando fósforo, acima de 20 ppm, seria esse verde aqui, tá? E aonde a gente ia manter seria esse amarelo. Aí nós vamos para 1 hectare. Olha, eu acho que está razoável. Ó, tá razoável. Perdeu um pouquinho de resolução aqui, sim, mas conversam. Esses três mapas, para mim, conversam. Agora, quando a gente vai para 2 hectares, daí já começou a dar um ruído maior, né? Por quê? Porque a gente já teve uma amplificação dessa zona aqui alta, e quando foi para 4,5 hectares, ficou meio difícil eu corrigir isso, embora sim, ainda guarda alguma semelhança, mas com alguns riscos. Por exemplo, essa área aqui que apareceu como sendo uma zona de alta. Na verdade, ela pega um pouco de zona de baixa e média. Aí eu corto a adubação aqui, eu posso ter um revés. Ou aqui eu deixo de corrigir ela e ela precisava ser corrigida, né? Então, a mesma coisa aqui, ó. Aqui apareceu com uma área fraquíssima. E, na verdade, ela é uma área de variabilidade grande. Ela tem alto fósforo, médio e baixo. E ele apareceu tudo como baixo. Então, o fósforo é o pepino para nós, né?
E aí, nas relações, olha aqui, ó, o de 4 hectares caiu para 0,79, com alguns pontos fugindo. Então, dá para fazer? Cara, dá, mas você tem que saber suas limitações. Daí aquilo que eu falei para vocês, né, que teve um colega que disse que uma amostragem de 4 hectares você vai mascarar mais a área do que ela estava. Eu não consigo enxergar isso, tá? Não consigo enxergar isso, mas a gente percebe de que a gente não consegue entregar um serviço como gostaria. Tudo bem? Aí vamos para o potássio. O potássio, né? A área estava toda boa. Olha só, se a gente considerar 150 ppm, que já é um valor alto, como um valor a ser, né, corrigido um pouquinho, tem poucos pontos a serem coletados, corrigidos. Já com 1 hectare, bom, ficou razoável. Agora, com 4 hectares mesmo, realmente a gente perdeu um pouco de resolução, mas eu diria assim, ó, como a gente está partindo de uma condição muito boa, isso aqui não teve muito efeito. Não vai ter nenhuma consequência na produtividade. Tá? E aí o que nós estamos vendo aqui caiu para 0,98, aqui caiu para 0,79, mas eu diria para vocês assim, é um nutriente que não era preocupação. Então, o agricultor podia usar, inclusive, uma taxa fixa. Então, não causou problema. Calagem. Vamos para calagem. Correção da acidez. Essa área já estava bem corrigida. 5,5 a 6, mas acima de 6 só tinha essa área. Vamos dizer que a gente quisesse levar para 6. Bom, então eu ia ter que corrigir todo o amarelo e mais o vermelho. Se eu fizer uma amostragem de 1 ponto por hectare, fica jóia. Se fizer 2 pontos por hectare, talvez a única área que eu vou corrigir, assim, com uma dose maior, é essa aqui, que mais ou menos bate com aqueles mapas. E 4 hectares, a gente teve algum confundimento, especialmente nessa zona aqui, né? Mas eu diria para vocês assim, a calagem, comparado com o fósforo, é muito mais problemático o fósforo do que o calcário. Ou com a correção da acidez, vocês vão usar outro produto, né? Não necessariamente só o calcário, pode usar uma outra fonte de cálcio, né? Temos várias no mercado. O ponto é que a calagem é a intervenção, a correção da acidez, é a intervenção com maior probabilidade de sucesso. Se uma recomendação errar o calcário, a calagem, é porque o cara fez muita força para errar, né? Porque, assim, com uma amostragem de 2 a 4 hectares se representa bem. E aqui eu mostro para vocês isso, ó. Um R de 0,92, 99, apresentou muito bem. pH em água, bom, isso aqui já é uma inspiração para vocês. Vocês viram como sim, é bom de vocês darem um estudo, né, uma parte da dissertação, fica bem interessante, né, porque isso pode variar, João, com a topografia, pode variar com o local, tem regiões do Brasil
e nós temos uma variabilidade de tipo de solo, de textura muito grande. Outras regiões são mais uniformes. Então, se você pega regiões aí que no mesmo talhão você varia a textura, aí a gente começa a ver diferenças grandes. Aí tu pega uma região que nem essa de Carazinho, ou você pega Londrina, são regiões assim bem homogêneas de solo, né? Então, a experiência do agricultor conta muito nisso aí. E se eu vou fazer uma amostragem, a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o agricultor, como é que é a variação do seu solo? Ah, o meu solo varia bastante. Ah, o senhor pode me levar num local que é argiloso, num local arenoso? Aí eu vou e coleto com um trado mesmo a amostragem e começo a ver. Opa, a textura muda muito, o tipo de solo muda. Eu já começo a me preocupar no tipo de amostragem que eu vou fazer, considerando a variabilidade, para não errar feio. Então, eu me lembro que os amigos do Paraná, tem algumas regiões que eles têm uma variação de solo absurda. E aí, muitas vezes, o cara estabelecia uma malha de 4 pontos por hectare, 3 pontos por hectare, numa variação de solo grande, acabava ficando um troço, assim, difícil de interpretar. Então, esse trabalho do Leonardo aí foi bem, assim, meritório. Ele apresentou isso no seminário dele, certo? E eu particularmente gostei muito. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente fez ao longo da vida aí, né? Não quer dizer que tenha sido o melhor trabalho, mas foi um trabalho histórico, só que eu não achei ele aqui, só um minutinho que eu vou procurar ele de novo. Tá aqui ele, ok, agora eu devo achar. Espera, achei. O problema do professor é que ele tem 200 coisas abertas, né? Vamos ver se fica naquele modo que eu gosto de apresentar para vocês. Aí, tá bem? Alô? Tá visível? Sim, tá passando. Ok. Então, isso aqui foi um congresso brasileiro de ciência do solo, numa época em que, eu diria assim, tudo era muito novo para a própria ciência do solo, né? E eu batizei, eu fui o apresentador, o Rômulo Pérez era meu orientado, o Tiago Teixeira também. Eu coloquei aí para os colegas que ainda não trabalhavam com agricultura de precisão, talvez alguns nem trabalhem, nunca vão trabalhar, novas abordagens tecnológicas aplicadas ao manejo localizado, manejo de solo localizado, né? Que abordagens tecnológicas são essas? Então, a primeira, o que que é a agricultura de precisão, né? Tinha que definir para o pessoal. Forma moderna, isso é um negócio bem interessante de dizer, de gerenciamento da atividade agrícola, objetivando incremento da produtividade, racionalização do uso de insumos e preservação ambiental. O que que mudou, né? O gerenciamento de máquinas, processos, pessoas, só aí com a rastreabilidade hoje é um negócio muito importante, né? Na época, lá em 1990, e poucos, quando eu apresentei isso aqui, não era tão relevante. Hoje, a gente tem o que a gente chama da oficina virtual, né? Por exemplo, você tem toda a rastreabilidade das máquinas e isso aí vai para a revenda. E a revenda fica olhando, porque ela manda um alerta para o produtor: olha, o senhor tem que trocar o filtro de óleo. Sua máquina já está com tantas horas.
Você quer que eu mande o filtro de óleo aí para a fazenda? Bom, então isso aí tu já é uma forma. Ou você está trabalhando com a máquina com rotação muito baixa. Então, o cara lá da fábrica vê aquilo e diz, olha, o senhor tem que aumentar a rotação do seu motor aí para ser mais econômico. Coisas como essa, para não gastar, não desgastar o motor. Então, essas são aplicações. Depois nós vamos ver mais adiante, né, isso aplicado numa fazenda, o quanto de economia de tempo, de diesel, de insumos a gente pode ter. Mas o conceito da AP seria aplicar no local correto, então, um conceito de espaço, no momento adequado, conceito de tempo, as quantidades de insumos necessárias, e, claro, alguns colocam a fonte, etc. Mas, basicamente, o que a gente mais trabalha é: tem locais que precisa mais insumo, tem locais que precisa menos. A agricultura de precisão está inserida na era da tecnologia da informação e hoje na agricultura digital, né? Tomada de decisão embasada em conjunto de informações e elevado grau de gerenciamento. Então, antes a gente tomava as decisões com base na experiência, empírico, e agora nós vamos tomar decisões com base em informações. Evidentemente que o diagnóstico é fundamental. Se a gente errar o diagnóstico, a gente vai errar muito, né? Então, o primeiro trabalho foi feito com o professor Giotto, e aqui nós já estamos lá na Granja Colorada, em Palmeira das Missões, a Granja Colorado, né? Esse trabalho surgiu antes mesmo do projeto Aquários e tinha o apoio aí da Massa Effect, sistema FieldStar, do Campeiro, que era o software do professor Giotto, da Maná, e o rapaz era orientado, Luciano Sulzbach, do professor Giotto. E nessa propriedade foi feito o primeiro mapa de colheita, nessa propriedade aí, na Granja São Bento. E aqui está o mapa de colheita feito com uma colhedora que eu destaco. Ah, mas como é que o senhor sabe isso? Não, nós tínhamos parceria com a GCO e ela trouxe essa colhedora para nós podermos fazer esse mapa, certo? Então, isso aí está na dissertação do Sulzbach. Aí depois, aqui no Projeto Aquários, nós trabalhamos nesses municípios entrepostos e municípios da abrangência da Cotrijal, né? Passo Fundo, Carazinho, Almirante Tamandaré, Saldanha Marinho, Colorado, Mamitoque, Lagoa Três Cantos, Vitor Grefe, Tiúco, Nicolau Vergueiro. Então, nessa região aqui nós concentramos nossos estudos. Aí já no projeto Aquários, nós tínhamos a UFSM, a Fazenda Zama, que era da família da Stara, a Massa Infection, a Stara e a Cotrijal. Então, esse projeto ele começou no ano 2000, certo? E eu assumi a coordenação dele em 2003 para 2004. Então, já estou há 21 anos aí à frente do projeto. Nós tínhamos um site aí, né? E nos anos 2000, nós tínhamos dois talhões, que são os talhões pioneiros de agricultura de precisão, o talhão da Lagoa, com 132 hectares, o talhão Schmidt, com 124. Aqui nós já tínhamos 7 anos de agricultura de precisão,
E depois, com a entrada da Cotrijal, ele foi expandido para 11 talhões em 9 entrepostos. E aí nós já tínhamos 2 anos de agricultura de precisão nessa época aqui. E a gente falava de um ciclo de agricultura de precisão, e é interessante mostrar para vocês como é que essas coisas evoluíram assim, de uma maneira bombástica. Teria duas oportunidades de entrada aí no sistema, né? Uma era através do mapa de colheita. Então, aqui estava sendo colhido, com essa colhedora, que era equipada com sensor de rendimento. Aqui era o mapa de colheita. Isso era registrado num cartão. E a gente tinha que comprar uma leitora de cartão, acoplar o nosso computador e tudo que a gente pudesse registrar, como penetrometria, clorofila, tudo isso podia ser uma base de dados. Era gerado um mapa de taxa variável em função da colheita. Essa taxa variável passava da colhedora para o trator e era aplicado, né, com esse equipamento aqui, na a taxa variável no fertilizante, de acordo com o que era colhido. Isso aqui a gente chamava do ciclo de agricultura de precisão. Agora você veja o seguinte, hoje em dia não existe mais isso aqui, né? Hoje a transmissão de dados é na hora para a nuvem e, e da nuvem às vezes já é processado na própria nuvem ou é processado em outro local e já vai direto para a aplicação, né? Então isso aqui foi tremendamente simplificado, mas para dar uma ideia para vocês de valores, era tudo importado e só essa leitura de cartão custava R$ 20.000. E hoje em dia a gente nem precisa mais dela. Mas a questão sempre foi a obtenção de dados. Então, aqui nós temos os primeiros mapas de colheita sendo gerados, uma Massa Efexo 34, e o que teria essa máquina? Ela tinha uma antena de GPS, né? Nós tínhamos um sensor de colheita aqui no elevador de grãos. Então, esse sensor tem vários tipos de sensor, né? Tem uns que é de impacto, esse aqui é de impacto, né? O grão bate aqui e aí é registrado. Então, quem conhece um pouquinho de colhedora, você tem uma viagem, né? Está sendo colhido aqui, isso aqui é levado para o sistema de peneiras, ele é separado, né? Se descarta a palha, se descarta alguns grãos juntos, mas vamos assumir que a perda de grãos é pequena. O restante que passou na peneira é levado para um elevador, e lá em cima desse elevador nós temos o sensor de grãos, e daqui vai para o tanque de depósito de grãos, né? E com isso a gente tem o rendimento. Então, pela primeira vez, o agricultor começava a enxergar números, porque antes ele dizia assim, ó, aqui está colhendo bem, aqui está colhendo mal. Mas deixa eu contar uma história para vocês, e já que eu sou, nesse caso, eu sou testemunho ocular de tudo isso, né? E eu conheci muitos agricultores, e talvez o primeiro pioneiro, ele foi homenageado recentemente, o seu Cornelis Soulier. O seu Cornelis, sabe o que ele fazia? Ele ia colhendo e quando era fraco a produtividade, ele pedia para outra pessoa ir operando a colhedora e ele descia e começava a jogar aveia, lanço. E aí ele subia de novo
em cima da máquina e seguia operando. Quando entrava em outra zona de baixa, ele descia da máquina e jogava aveia. E assim, quando ele terminava a colheita da lavoura dele, a aveia já estava germinada. Aí ele ia nesses locais e fazia adubação orgânica, porque ele sabia que aqueles locais eram os mais fracos. Então, o pioneiro aqui no Rio Grande do Sul a fazer esse manejo, eu queria prestar essa homenagem ao seu Cornelis. Ele recentemente recebeu uma homenagem também pelo. E ele foi assim, antes mesmo dos sensores, ele usou a criatividade para definir os ambientes menos produtivos. Bom, mas aqui nós já tínhamos um, uma, uma tela, né? Onde que a gente, dentro dessa máquina, que você vê que agora está com bem poucos equipamentos embarcados, hoje é uma loucura o que a gente tem, né? Mas ele já dava aqui, ó, está produzindo tantos quilos, tantas toneladas. Então, isso aqui para o agricultor era um negócio assim que ele apreciava. Muitas vezes não registrava o dado, tu só enxergava ele. Claro, depois se passou a registrar todos os dados. Mas aqui eu mostro, ó, safra de 2003 a 2004, projeto Aquários. Olha que legal isso aqui. Neste ano, estava produzindo 51 sacos. Então, se o agricultor não tinha o sensor de colheita, ele ia dizer que a média dessa lavoura foi 51 sacos. Só que ele tinha locais da lavoura que ele estava colhendo 72 sacos, uma produtividade boa ainda nos dias de hoje, porque aqui nós estamos falando 20 anos atrás, né? E tinha locais que ele estava produzindo 23 sacos. O que que quer dizer isso aqui? De cara, que esses 23 sacos aqui, que é o vermelho, está roubando a produtividade da zona de alta. Esse que é o problema. Você está minando a sua média com zonas que estão produzindo a metade. E isso gerou assim um desconforto, né? A primeira coisa que a gente constatou há 20 anos atrás é que existia uma variabilidade espacial muito grande na produtividade, uma variabilidade inaceitável. E aí se começou a trabalhar, né, para uniformizar isso. Então, aqui eu mostro para vocês os primeiros trabalhos que a gente fez, fazendo uma adubação com base no mapa de colheita, uma fertilização com base no mapa de colheita. Então, você entra lá, por exemplo, com a exportação de fósforo, e você tem aqui que é o local mais produtivo, certo? E aqui são locais menos produtivos. Então, nesses locais mais produtivos, eu vou aplicar as maiores doses de superfosfato triplo. E nos locais menos produtivos, eu vou colocar a menor dose. Então, isso é uma estratégia para você perpetuar essa situação. Mas se eu quisesse mudar ela, bom, aí eu teria que adotar outras práticas de manejo. É, e aí nós começamos a trabalhar isso, né? Aqui o seu Jairo é um senhor assim muito legal, nos ajudou demais o seu Jairo, porque ele era uma pessoa muito observadora, um agricultor assim pequeno. Você vê aqui é 34 hectares. Mas olha só, nós começamos a calcular como é que estava a área dele, né? Então ele estava tomando prejuízo de R$ 10 por hectare, todas essas áreas em vermelho, certo? Estava produzindo abaixo do custo de produção. E nessas áreas em verde, ele estava tendo um lucro de 24. Nessa época que o custo de produção era 42 sacos por hectare. Então, isso a gente pode fazer. Isso é um mapa de lucratividade.
Mas veja, isso aqui nós fizemos há 20 anos atrás. Então, a gente começava a discutir coisas com os agricultores que eles não tinham a mínima ideia, né? Nem nós também, né? Porque, na verdade, tudo era muito novo para todo mundo. Mas esse mapa de lucratividade, ele é muito interessante, né? Porque o agricultor diz, poxa, mas aqui então estou tendo prejuízo. Hoje, nos Estados Unidos, eles usam isso, que nos Estados Unidos tem um negócio lá que tu pode arrendar tua área para o governo. Então, isso aí chama CRP, Conservation Reserve Program. Então, eu poderia destinar essa área aqui para o governo para ele plantar uma pastagem, por exemplo, certo? E ele vai me pagar em sacos de soja correspondente à melhor área que eu tenho. Então, isso aí nos Estados Unidos é possível, no Brasil não. Então, eu vi que, depois eu vou mostrar para vocês uma apresentação atualizada de um professor da Michigan, o Bruno Basso, e ele mostra que essas áreas aqui, muitas vezes, o agricultor opta por não plantar. Plantar uma pastagem, colocar para o governo, para não tomar prejuízo. Mas aí a gente começou toda uma fase de estudar solos, né? Entender essas variações. Aqui eu mostro para vocês o início de tudo, né? Nós estabelecemos o nosso malha amostral, 1 ponto por hectare, nas duas áreas, área da Lagoa e área Schmidt. Então, bom, mas vocês basearam no que para chegar a 1 ponto por hectare? Baseamos naqueles trabalhos americanos lá, que sugeriam que 1 ponto por hectare era uma, uma boa representação. Então, nós partimos disso, né? E aqui era o trado que nós fizemos. Na época, tudo manual, caminhando na lavoura. E esse trado aqui, que eu disse para você, se tiver muito seco, a gente compacta o solo, certo? É difícil colocar ele em profundidade. E nós usávamos esse Garmin aqui. O erro dele era de 5 a 10 metros. Então, hoje em dia, é inaceitável, né? Mas na época a gente era o que tinha. Agora aqui já era no caso das empresas, né? Uma das primeiras que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul foi a Serrana, que depois passou a ser Maná. E, e aí ela tinha um plano amostral, que está um quadriciclo sendo amostrado e uma caixa para analisar. Aqui já eram meus alunos. A gente fazia o plano de amostragem de solo e os alunos iam lá coletar. Esse aqui era em Palmeira das Missões, né? Um amigo que adaptou um Jeep para coletar sol. Então, aqui ele tinha a sonda dele. E o interessante é que ele não saía do Jeep, né? Então, ele, como ele tirou a porta aqui, ficava fácil para ele fazer toda a operação sentado, que é mais ou menos o que a gente hoje tem nos amostradores mais modernos com trator. Bom, passada essa época aí, bom, o que mais que eu tenho que dizer para vocês? Dentro do projeto Aquários, foram criadas 8 empresas de agricultura de precisão. No Brasil, no Paraguai, e a maior empresa, né, em área, talvez, a Dracar, ela surgiu dentro do projeto Aquários, no escopo do projeto Aquários, certo? Então, assim, foi muito importante o projeto Aquários no sentido de empreendedorismo, né? E aí eu posso dizer para vocês aí várias empresas, né, que de muito sucesso, né, a base, né, de agricultura de precisão, de Silveira Martins, né?
a, a, a de Cruz Alta ali também, né? Então, assim, foram várias. Mas aqui era a taxa variável de fósforo, tá? Do seu Mário Eli, outro associado da cooperativa. Então, tinha lugar que a gente ia usar 34 a 66 quilos de P2O5 e tinha lugar que a gente estava botando 216, que eram esses lugares aqui. Então, isso aqui não já era uma taxa variável de fósforo para correção de solo. E variava bastante, como vocês podem ver, né? Nós tínhamos locais que a gente precisava muito fósforo, locais que a gente precisava uma dose média e locais que a gente podia economizar. Numa área aqui pequena, isso aqui é uma área de 50 hectares. E aqui os primeiros equipamentos, né? Esse aqui, o Tornado da Stara, que ele era um projeto da Amazon, similar, né? Na Alemanha, e se utilizava, então, para fazer a correção. Bom, eu sempre gosto de fazer um parêntese aqui, que nós fazíamos fósforo a lanço. E isso no Rio Grande do Sul, pô, tu imagina, quando eu fui apresentar isso aqui em 2007 no Congresso, eu levei pau até sair do Congresso, né? Por quê? Adubação a lanço de fósforo não era aceita, né? E aí o pessoal dizia, não, tudo bem, você está errando na maneira de fazer. E a gente dizia assim, não, mas eu estou fazendo a manutenção na linha e a correção a lanço. E o pessoal não aceitava, disse, não, a correção também tem que ser na linha. Só que nós não tínhamos equipamento para fazer isso. O equipamento que a gente tinha era a lanche. E então, isso gerou muita controvérsia, muito. Mas o pessoal achava que não ia funcionar. E o que que aconteceu? As produtividades começaram a subir. E aí eu me tranquilizei, né? Porque eu disse, não, nós estamos acompanhando aí 15 áreas, todas elas estão produzindo cada vez mais. Como é que nós estamos errando? Se nós estamos errando um pouco. E depois, claro, surgiu a possibilidade de fazer taxa variável na linha. Isso é possível. E tem muita gente hoje que planta o fósforo também, né? Planta o nitrogênio. O que que é plantar o nitrogênio? No Cerrado brasileiro. Você vem com um mapa de taxa variável, só que em vez de aplicar semente, você coloca o fertilizante. Isso é uma operação. Então, você está colocando na linha o fertilizante. E depois, com a semeadora, você acha aquelas linhas que você colocou o fertilizante. E aí você vai ter um erro aí de 3 a 5 centímetros. E aí você tem taxa variável na linha, num momento, e semeadura no outro. Isso no Centro-Oeste é muito utilizado, só que na época não se imaginava isso. Então, aqui é um mapa de rastreabilidade do sistema FieldStar da época, onde nós tínhamos o que foi aplicado. Nessas áreas aqui em vermelho, nessa propriedade, foi aplicado uma dose 171 quilos de P2O5 e em azul foi aplicado 57. Então, o que que a gente queria? Provavelmente puxar a produtividade dessa área em vermelho. Bom, isso aí, então, tudo era muito novidade para nós, né? Porque aqui, por exemplo, ó, o equipamento se deslocava um pouquinho e ele já tinha que mudar a dose. Depois ele percorria essa distância, já tinha que mudar a dose de novo. Percorria essa distância, muda a dose de novo. Era um, assim, para nós, nessa época, tudo muito, muito novo. E aí que eu disse para vocês, né? Tinha muita, assim, a academia não aceitava, sendo bem sincero.
O pessoal achava que não ia funcionar. E eu me tranquilizei um pouco, porque eu tive a oportunidade, graças à Stara e à Yara, de ir para a Alemanha, fazer um curso de agricultura de precisão e fertilidade do solo. E o instrutor, ele tinha trabalhado na Alemanha com agricultura de precisão. E aí eu expliquei para ele a minha inquietude, as críticas que a gente estava recebendo, né? E ele falou assim: olha, vai funcionar, acredita que vai funcionar e procura qualidade em todos os processos. E aqui eu mostro para vocês, ó. Essa era a variabilidade espacial da área da lagoa em 2001. 54% da área em vermelho com deficiência de fósforo. E tu tinha aqui, talvez, 29% da área com área que você podia economizar fósforo, tá? Aí nós começamos a trabalhar a taxa variável. Evidentemente que alguns parâmetros a gente nessa época não tinha assim muita clareza, né? Por exemplo, o que que nós precisaríamos saber, João? Nessa área deficiente, quantos quilos de P2O5 a mais nós teríamos que colocar para subir 1 ppm de fósforo? Isso aí varia de solo, por exemplo, um solo arenoso, talvez com 10 ppm de 10 quilogramas de K2, de P2O5, você suba 1 ppm. Mas num solo argiloso, vai precisar 20. Então, esses parâmetros, para nós, no início, nós não tínhamos, né? A gente ia meio no, no bom senso. Mas aí, né, a gente já começou a perceber aqui, eu vou mostrar para vocês, que o primeiro objetivo era reduzir a área de baixa. Então, aqui nós já reduzimos. E em 2005, já aqui tinha 2 anos de taxa variável, aqui já tinha 4 anos de taxa variável, nós praticamente eliminamos aquela deficiência. Mas o que que aconteceu? Talvez aqui na zona de alta, a gente manteve uma taxa muito de segurança, né? Como eu disse para vocês que eu era o responsável por isso, a culpa era minha. Porque o que aconteceu aqui? Eu não quis cortar muito. Eu falei, ih, cara, já nós estamos levando pau danado, eu ainda vou cortar muito, eu vou, vai dar prejuízo, né? Porque nós estamos falando em áreas de produtores. Então, isso não é uma área da universidade. Isso aqui o produtor vive do resultado disso aqui. Então, o que que eu fiz? Eu não cortei muito e o resultado apareceu aqui. Mas esse aqui foi o mapa mais comemorado nosso, circulou pelo Brasil inteiro, porque a gente mostrou assim, olha, a gente conseguiu eliminar completamente a área deficiente, usando taxa variável. Só que isso aqui nós levamos 6 anos. Depois nós conseguimos fazer essa mágica aqui em 2 anos. Então, na verdade, isso é o aprendizado, né? O aprendizado ele é fundamental para a gente poder. O pessoal chama isso de curva de aprendizado, né? A gente tem que aprender muito rápido. Bom, olha aqui, ó. Ah, professor, o senhor está exagerando. Não, esse é o Jairo aqui, aquele que eu falei para vocês que era nosso amigão. A variabilidade de fósforo dele era essa aqui, ó. Aí nós, em um ano, já, puf, resolvemos. Saímos de 58% da área com deficiência e em um ano nós entregamos 92% corrigido. Como é que fazia? Inverno e verão. Correção. Então, a correção é um negócio interessante. Não precisa fazer ela numa época só. Tu pode fazer parcelado, até para os custos não ficar tão pesados. Bom, aí nós começamos a gerar
resultados, para convencer especialmente a academia, né? Então, aquela área do seu Jairo eram 35 pontos amostrais. Olha só, cada ponto desses aqui é um ponto, 1 hectare. E esse aqui é a média. Estou enxergando aqui. A média de ppm de fósforo na área dele era 15 ppm. Estaria ótimo, 15 ppm. Só que ele tinha vários pontos que estavam abaixo da média. E ele tinha vários pontos que estavam acima. Então, é aquela história, né, do meio batida já, né? Mas tem dois hambúrguer e tem dois caras. A média é um hambúrguer por pessoa, mas se o primeiro chegar e comer os dois hambúrguer, um vai comer dois e o outro, coitado, não vai comer nada. Então, a média diz que é um hambúrguer por pessoa, só que a média, se tem variabilidade muito grande, a média não adianta. E era o caso, ó. Todos esses pontos preenchidos, eu estava subadubando, porque eu estava adubando como se ele fosse 15 e ele era 5. Então, tu imagina o erro que eu estou cometendo. Aqui eu estou considerando que ele é 15, mas ele é 10. Então, é um erro pequeno. Mas aqui, de novo, eu estou errando muito. E aqui eu estou considerando que ele é 15, na verdade ele era 35. Então, eu podia cortar um monte de adubação, porque já estava sobrando. Aqui também, 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 também. Então, ora eu errava por ser subadubar, ora eu errava porque eu superadubava. Então, era isso que a gente queria evitar. Então, nós calculamos que, pela média, neste caso aqui, nós acertamos só 35%. Os outros 65%, ou nós errávamos para cima ou errávamos para baixo. Então, João, e amigos e amigas, se o agricultor está satisfeito em errar em 35%, em acertar 35% da sua lavoura, tudo certo. Só que lembrando, a fertilização é o maior custo de um produtor. Então, não dá para trabalhar com uma margem de acerto tão baixa. Então, aqui nós começamos a estudar cada vez melhor isso, né? Então, essa lavoura aqui, a média era 31 ppm. Mas só que, de novo, uma média com uma variabilidade tremenda, né? Então, na verdade, nós não podíamos usar a média, né? Nós tínhamos que fazer um ajuste ponto a ponto. E aí começamos a trabalhar com vários conceitos, que é muito importante, ó. Esse conceito aqui é a fertilização que nós estávamos usando, tá? A dose, ponto a ponto. Essa aqui era do mapa de colheita. O que estava acontecendo? Nós estávamos adubando abaixo da exportação. O que nós estamos fazendo? Consumindo a reserva. Ó. Então, de novo, para vocês entenderem, a área estava tudo muito bom. Então, nós optamos, ponto a ponto, por ir consumindo a reserva. Claro, naqueles pontos que era menos, a reserva é menor, nós queríamos manter uma adubação um pouco melhor. Mas onde a reserva era muito grande, a gente abria a boca do jacaré. Então, isso aqui a gente tinha um controle muito grande de tudo que estava acontecendo, né? Como que a gente fazia? A fertilização pelo mapa de rastreabilidade, que foi aplicado. E pelo mapa de colheita, nós tínhamos a exportação exatamente daquele ponto. Já aqui é um caso diferente, ó. Os teores de potássio, nós estabelecemos 150 ppm como o ideal de potássio. E tinha pontos que nós tínhamos 70, 75. Então, nós tínhamos que adubar para chegar a 150, certo? Muitos pontos.
Então, o que que aconteceu? A nossa exportação foi essa aqui foi uma exportação fixa, e nós tivemos que adubar acima dessa exportação para ver os teores crescer. É filosofia de taxa variável. E agora a gente começa a ver se deu certo toda essa nossa mágica aí, né? Então, aqui nós sobrepomos, né, o teor de fósforo no solo, a quantidade aplicada, e aonde que a gente queria economizar, onde que a gente queria economizar, onde que nós queríamos aumentar os teores, e depois a gente pode fazer, daí a 2 anos, 3 anos, um mapa para ver se nós atingimos os objetivos. O que que a gente aprendeu nessa caminhada aí, né? Bom, foi uma caminhada enorme, né? Escalar o Monte Everest. Mas aquela ideia que nós tínhamos inicial, vamos levar todos os pontos para 15 ppm. Cara, isso aí não existe. O solo é muito variável, não é possível. Então, você estabelece uma faixa de 15 a 30. Vamos estabelecer. Mais que 30 não é interessante, menos que 15 não é. Então, a lavoura do seu Jairo, eu tinha 40% dos pontos abaixo dos 15 ppm e eu tinha poucos pontos acima. Aí nós fizemos a nossa mágica, taxa variável. O que que aconteceu? Eu eliminei os pontos de baixa, mas eu não consegui eliminar os pontos de alta. Então, isso acontece, né? Mas o ideal era trazer essa variabilidade para dentro de uma faixa ideal. Então, a partir daqui, nós começamos a trabalhar com faixas, não com teor fixo. E aí eu vou mostrar para vocês vários casos. Aqui era o potássio, estava abaixo, né, o limite inferior, e aqui nós trouxemos esses pontos para a faixa ideal. Então, esse é o objetivo da agricultura de precisão. É trazer os teores para dentro de um padrão que você considera ótimo para aquela cultura. E, claro, né, a gente parte do teor no solo e faz o ajuste. Aqui o teor de solo era alto, a adubação era baixa. Aqui o teor de solo era baixo, a adubação era alta. Essa é a lógica, ponto a ponto. Então, olha, para quem gostava de fertilidade do solo, isso aqui era um parque de diversão, né? Que pela primeira vez a gente tinha um controle assim muito grande, né? E ia aprendendo, né? Mas o mais importante era o incremento de produtividade. O Ney Mânica é o presidente da cooperativa. Então, aqui nós tínhamos a produtividade dele ponto a ponto em 2006 e a produtividade dele em 2007. O que que a gente vê? Alguns pontos a gente não teve um ganho de produtividade, mas, na média, a gente estava acertando, né? Especialmente aquelas produtividades baixas, agora já começou a ficar uma produtividade média, algumas médias subiram, e alguns poucos pontos a gente errou um pouquinho, que tinha que ver se era adubação ou se era outro fator. E aqui a gente tinha um outro produtor que também a gente vê que as produtividades nós estávamos ganhando. Vai ganhando um pouquinho a cada ponto, chega no final da lavoura, dá uma diferença grande. E aí, a gente mostra para vocês, assim, aí já foi a tese do Santi, que já foi em mapa de colheita. Então, nós desenvolvemos toda uma expertise em mapas de solo, em fertilizações. Depois a gente partiu para mapa de colheita. Aí tem muita filtragem e tal, que eu vou falar na próxima aula. Mas aqui você tem soja, você vê que o milho, ele discrimina muito melhor as zonas de baixa, né? Aqui o trigo,
depois a soja, depois soja de novo e milho. E tem uma sequência de 5 mapas lá na área da Coxilha Colorado, Palmeira das Missões. Aí o que que acontece? A zona de baixa está bem caracterizada aqui, ó. Ó, e ela se repete ao longo do tempo. E a zona de alta é essa aqui, ó. Claro que ela, às vezes ela aumenta, às vezes diminui, mas ela mais ou menos tem um comportamento. Aqui foi um erro de registro de dados, ó. Aqui o sensor parou de funcionar, certo? Acontece também. E aí a tese de doutorado do Santi, nós fomos para atributos físicos do solo. Então nós tínhamos locais aqui, a área da Lagoa e a área de Palmeira das Missões, nós tínhamos os ambientes de baixo potencial produtivo e os ambientes de alto. Alto nós botamos em verde, baixo em vermelho. E aí nós fizemos testes de infiltração de água, e aqui está os infiltrômetros, tudo georreferenciado. Aí está o professor Santi, na época que ele era estudante, né? O apelido dele era Fininho, pela razão que vocês observam, ele era bem magro, né? E aqui nós estávamos com um infiltrômetro de Cornell, que a gente importou, né? Esse infiltrômetro, em vez de ser esses cilindros aqui, esse aqui é um gotejamento. Então, ele simula melhor uma chuva. Mas, basicamente, o que que a gente encontrou, né? Que na zona de alta infiltração, na zona de alta produtividade, infiltrava 27 minutos. Na zona de baixa produtividade, infiltrava só 11. O que quer dizer? Na zona de alta tinha uma infiltração muito maior do que na zona de baixa. E aí a armazenagem de água era diferente, né? Na zona de alta armazenava 500 milímetros, 600. Na zona de baixa, 192. Isso aqui era muita água, né? Já aqui foi a zona de alta e de baixa foi 152 milímetros. De toda forma, 150 milímetros armazenado a mais de água no solo é, bom, a gente consome 6 milímetros por dia, 150 dividido por 6, deixa eu fazer esse cálculo para vocês aqui, viu? 25 dias de água a mais no solo. E aí nós correlacionamos, acho que essa foi a grande sacada do trabalho do Santi, a tese de doutorado dele, nós relacionamos o mapa de produtividade com os mapas de infiltração de água. Claro que a infiltração de água a gente não tinha uma quantidade de pontos tão grande, mas ela foi feita por zonas, por ambientes. E aí o que que a gente notou? Que a correlação, olha só as correlações, 0,75 e 0,68. Quer dizer que 75% da produtividade de soja e 68% da produtividade de milho era explicado pela água. Então, veja a importância disso aqui. Nós começamos achando que a fertilidade ia resolver tudo. Depois nós chegamos à conclusão que a infiltração era tanto ou mais importante, né? Então, aí está um pouco da equipe que trabalhou conosco aí, a gurizada, né? Toda ela no campo. Esse aqui, ó, para quem conhece aí o Advance Farm, é o professor Pes. Tá aí ele, né? Aqui penetrômetro, aqui penetrômetro, coletando solo, fazendo teste de infiltração, abrindo trincheira, e aí tá a turma. Esse aqui é o Gustavo. Hoje ele é o gerente das fazendas da Star aí.
Então, essa gurizada aqui, cada um seguiu um caminho, né? E, e aqui a gente está aí a campo. Eu não sei onde que eu estou aqui, tô em dúvida de quem sou eu aí nessa. Mas, enfim, né? A ideia era mais ou menos essa. Aí nós começamos a avançar nessa questão de estratificação de solo, variabilidade de fósforo de 0 a 10 e variabilidade de fósforo de 10 a 20 ponto a ponto. Então, tinha 10 a 20 realmente tinha uma variabilidade muito menor em potássio, fósforo. O que que é o nível crítico, teor crítico, né? No caso aqui, 12 ppm é onde que a gente vai ter 90% da produtividade. Então, quanto mais baixo o teor, maior a resposta em termos de rendimento. E quando você está num teor alto, então aí a resposta é menor. Esse foi o trabalho que a gente fez no Paraguai, né, de calibração. Aqui, para trigo, milho e soja, com textura diferente. Aqui era textura argilosa, aqui a textura arenosa. E qual é o nível crítico? A gente queria chegar ao nível crítico calibrando para o Paraguai, né? Potássio também, ficou em torno de 120 e aqui chegou a 180, né? Então, de acordo com a textura, só que os R2 foram baixos, né? Não foram grande coisa. E aqui já era o nosso trabalho, né? Explicando um pouquinho de como é que tudo começa, né? Você estabelece uma malha amostral. O problema é que sempre o mapa de rendimento ele tem uma resolução espacial muito maior do que o mapa de amostragem. Então, a gente coleta 1 ponto por hectare, né? E às vezes você tem 40 dados de produtividade por hectare. Não, 25, 30 dados é comum. Então, depois você tem que trazer tudo para uma mesma malha para poder comparar, né? Não tem como comparar um negócio que tem 1 ponto por hectare com algo que tem 10 pontos por hectare. Aí você tem que fazer uma média desses 10 pontos para poder gerar um dado que você possa ou fazer uma interpolação deste aqui para chegar nessa resolução. São os dois caminhos. Ou tu pede resolução ou tu aumenta a resolução. Bom, aí a gente começou a trabalhar com tudo isso, né? E chegou algumas coisas assim interessantes, né? Por exemplo, aqui era uma zona de baixa, a gente não sabia por quê. Foi conversar com o produtor. Ah, não, isso aqui era uma estrada antiga. Então o solo estava compactado porque há 20 anos atrás era uma estrada. Só que a gente não sabia, né? Não tinha como saber. Aqui, por que que não produz? Aqui é uma área de sombreamento de mato. Aqui, por que que não produz? Não, porque aqui é um local de ataque de capivara. Não. No Mato Grosso, ataque de queixada, de porco do mato. Ó. Mas o importante era conhecer a variabilidade. Eu acho que a parte de correção da acidez foi a coisa que mais nos chocou. Por exemplo, aqui nós tínhamos um pH de 5 a 5,4, aqui pH médio e aqui pH alto. Aí, se eu fizesse uma taxa fixa, eu não ia corrigir a área fraca e talvez essa área aqui eu exagerasse e fizesse uma supercalagem. Então, calagem, a taxa variável é espetacular. E aí a gente começou a ver coisas interessantes, né? Tipo, a zona de baixa diminuindo, a zona de média aumentando, parte da zona de baixa foi para a zona de média e parte da zona de média foi para a zona de alta. Então a gente começou a ver esse tipo de coisa, né? Olha que legal.
Não é que a zona de baixa vai ser uma zona de alta, ela migra para a classe seguinte, migra de zona de baixa para média, e a média passa, uma parte dela passa a zona de alta. Então, para o produtor, o interessante é que a produtividade vai subindo. A agricultura de precisão visa diminuir o erro, né? A eficiência do uso de fósforo era 23%. Era baixíssimo. E a gente queria mudar isso, né? Aqui já é uma programação. Na época a gente tinha que trabalhar um pouco com programação. Estou terminando a aula também para não matar vocês. Mas aqui era assim, ó. Se o teor de fósforo é menor que 2, aplicar 150 quilos de P2O5, mais a exportação da soja, 11 quilos por tonelada. Se o teor de fósforo é 4, então já aplica uma dose menor, aplicar 120, e mais a exportação da soja. Se o teor de fósforo é menor que 15, então aplicar apenas 30. Olha só, aqui aplicava 150, aqui está aplicando 30. E ainda considera a exportação da soja naquele local. Se for maior que 30, se for maior que 15, aí aplicava zero de correção e só aplicava a exportação. Aí nós podemos também botar, se o teor de argila é maior que 40. Bom, se o teor de argila é maior que 40 e o fósforo é menor que 3, aí aplica 150. Então, nós podemos botar mais uma variável aqui, que seria a argila. E assim, você poderia colocar muitas variáveis, a gente fez muito isso de programação, né? Se o teor de fósforo é baixo, se a argila é alta e o pH é baixo. Então, aí o que é isso? É agronomia aplicado ponto a ponto. Quanto mais tu conhecer de fertilidade do solo, melhor a tua programação. Nós fizemos esse tipo de coisa. Bom, pessoal, espero ter ilustrado para vocês aí um pouco dessa longa caminhada de 22 anos aí, né? Com erros, acertos e muitas evoluções.